algumas coisas para que o propósito de Deus ele venha a ser cumprido na minha vida e na sua vida. Tudo que nós passamos, nós precisamos filtrar, né? Nós precisamos filtrar para ver o que vai ficar dentro da peneira, né? Vai ficar dentro da peneira. E a vida, e a história de Neemias é muito importante. Não vai dar para falar não vai dar para falar da história, porque não é um estudo, mas é uma pequena pregação dentro daquilo que o Espírito Santo ele já tem nos trazido, nos dado. E quando a gente lê, irmãos, quando a gente vai lendo, o Espírito Santo vai ministrando sobre as nossas vidas, né? Está ali a diaconisa Vânia também, que é uma grande pregadora da palavra de Deus. Porque pregar a palavra é falar de Deus, é falar de Jesus, né? Pregar a palavra é falar das maravilhas de Deus, falar das experiências dentro da palavra, porque isso também nos traz um crescimento espiritual muito bom, que às vezes nós olhamos para nós e falamos assim, só eu que passo, mas se você for focar na história dos antigos, o que eles passaram, nós também estamos passando. E eles foram vitoriosos. E nós também estamos vitoriosos. Em nome de Jesus. Aleluia. O processo nos ensina, nos amadurece. Ele faz a gente crescer. Né? Ele faz a gente crescer. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E crescer com saúde. Né? A melhor coisa que tem na vida, irmãos, de uma criança é crescer em saúde, crescer bem alimentado. E espiritualmente não é diferente. Eu arrumei vários temas para essa pregação. Primeiro, Neemias, ele mostrou a sua fé e obra. Neemias mostrou a sua fé e obra. Neemias mostrou ser um servo fiel. Mostrou ser um servo fiel. E o tema é fé, foco e força. Essas três coisas Neemias teve. Fé, foco e força. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus. A fé diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Foi a primeira coisa que ele teve. Por quê, irmãos? Eu estava lendo aqui a mensagem e nós precisamos, Neemias teve isso, empatia. O que é empatia? Empatia é que todos estavam na posição, os que ajudaram Neemias, né? E quando a gente vai para a parte de Neemias, o que é que ele teve? Né? Ele sentiu a situação, ele sentiu a dor e ele sentiu a necessidade dos israelitas. Isso chama ser empatia. Né? Quando você sente a dor do outro, quando você sente a necessidade do outro, né? O que o outro está sentindo, você também está sentindo. E Neemias teve essa virtude. Ele sentiu o que os israelitas, o seu povo, estavam sentindo. E a história vai dizer que ele orou e jejuou. Por que ele orou e jejuou? Naquela oração dele, ele estava pedindo direção a Deus. Como ele ia fazer? E a nossa vida não é diferente. Quando nós oramos e jejuamos, nós estamos pedindo a Deus uma direção daquela situação.
O que ele ia fazer? Porque o povo estava massacrado. O povo estava doente, espiritualmente falando. O povo estava saindo, que tinha saído, não estava saindo. Eles já tinham saído do cativeiro. Já pensou o que é viver num cativeiro fechado, sendo dominado por alguém, muitas vezes sem comer direito, sem vestir direito, sem poder falar direito? E eles tinham saído do cativeiro. Então, quando eles saíram do cativeiro, eles queriam tudo que era seu, eles queriam de volta. Eles queriam de volta. Eles queriam suas casas, eles queriam o templo onde eles adoravam ao Senhor. Imagina uma pessoa quando sai do cativeiro vai adorar a Deus? Não vai. Ele vai chorar, ele vai lamentar, ele vai se queixar, né? Ele vai estar totalmente debilitado. E Neemias sentiu o que eles estavam sentindo. E a Bíblia vai dizer que Neemias ele entrou em oração, pedindo uma direção a Deus. O que é bom irmãos, não é só orar e jejuar, mas é ter atitude em algum problema. É igual agora, o que eu falei do carneiro, né? Atitude, porque não é somente ouvir ou ficar orando, não, você tem que ter atitude. Você pode ajudar, você vai ajudar. Você vai ajudar. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu. Estava ouvindo na oração, né? Ele estava ouvindo o que Neemias estava falando com Deus, porque ele não queria ver o povo daquela maneira, né? A intenção de Jeremias era ver o povo outra vez alegre, era ver o povo outra vez adorando a Deus. E a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que veio na mente dele foi o muro. Por quê? Muro significa proteção. Pode ver, uma casa sem muro, todo mundo entra. Uma casa sem muro, todo mundo faz bagunça, né? Uma casa sem muro, ladrão entra, pessoas guardam carro lá dentro. Eu me lembro da nossa igreja, quando não tinha muro, não tinha nada, irmãos, era tanto carro que colocava lá dentro. Era carro também de pessoas indignas, e a gente ficava só orando, Senhor da vitória. Senhor da vitória. Sabe o que aconteceu? Foi feito o muro. Foi feito o muro com portão e com cadeado. O que aconteceu? Depois que o muro foi feito, foi levantado, né? E com dificuldade. Aquele muro não foi levantado assim, uma beijada não. Né? O pastor na época quase apanhou. Ele quase apanhou e quase bateu. Eu pedi ele de não ir atrás da pessoa. Eu pedi. Então nós passamos todo esse processo. Mas o muro está levantado. E quando o muro levantou e colocou o cadeado, pronto. Ninguém mais colocou carro lá dentro, né? Ninguém mais colocou mais nada lá dentro, ninguém mais entrou. Então o muro, ele significa proteção, né? A Bíblia vai dizer, olhando para nós, para o nosso lado espiritual, que o anjo do Senhor é como um muro, é como uma barreira na nossa vida. Acampa ao nosso redor. Ele acampa ao redor dos que os temem e os livre. Por que o mal não chega até você? Porque tem uma barreira, tem um muro, né? Tem um muro. Nós estamos guardados, aleluia, embaixo das mãos onipotente do Senhor. Quantas investidas do inimigo contra a nossa vida, né? Quantas palavras contrárias sobre as nossas vidas, quantas palavras contrárias sobre essa obra, que as portas iam fechar, que aqui não ia para frente, né? Que tudo ia dar errado, mas em volta desse templo, dessa igreja, há um exército de anjos aqui.
há um muro espiritual. A gente sempre ora, Senhor, põe um muro de fogo ao redor do irmão, da irmã. Guarda aquela igreja, guarda aquele templo, Senhor. Não é isso? A gente pede para o Senhor acampar ao nosso redor e ao redor da igreja, do templo, onde nós adoramos o Senhor. Quantas vezes, quem sabe, alguém até pensou arrombar a porta, né? Roubar isso, roubar aquilo, mas o Senhor está guardando esse lugar. O Senhor está guardando também as nossas vidas, que é o templo do Espírito Santo. Então, sem fé é desagradável a Deus. Não podemos agradar ao Senhor. Hebreus capítulo 11 e 6. E foco, fixar naquilo que vai fazer. Estar atento naquilo que vai fazer. E a Bíblia vai dizer que Neemias, depois de orar e jejuar, ele foi pedir uma carta, né? Ele pediu uma carta para que ele, se ele pudesse dar início à reconstrução do muro. A reconstrução do muro que estava caído. Mas antes disso tudo acontecer, ele perguntou como vai, né, os meus irmãos, né, em Jerusalém. Às vezes nós perguntamos por alguém, irmãos, e só vem triste notícia. Ou então vem uma alegre notícia. Mas para Neemias foi a triste notícia. Foi aí quando ele entrou na presença de Deus. Porque ele não sabia o que estava acontecendo. E quando ele soube, ele falou o quê? Eu vou orar e jejuar, mas eu preciso ter atitude. Preciso ter atitude para que as coisas venham acontecer. E é isso que Deus quer em cada um de nós. Atitude. Foco, fixar no que vai fazer ou o que está fazendo. Quando, irmãos, Neemias, ele fixou na sua mente, né, o que ia fazer. Ele não sabia o que ia vir. Porque é assim, quando você lança a mão na obra, quando você lança a mão no arado, por isso que tem pessoas assim, não quero fazer nada na igreja. Porque ele sabe, se ele começar, a luta vai levantar. Se ele começar, o vento vai soprar. Aí tem pessoa que ele prefere ficar lá no último banco, não quero fazer nada. Não é mesmo? Quem já fez obra, é assim mesmo que acontece. Mas Neemias não estava nem aí. Então ele nem sabia quem ia se levantar. Apenas ele alimentou o propósito que ele tinha com Deus no coração de fazer alguma coisa para agradar a Deus e para abençoar aquele povo que tinha saído do cativeiro. Ele colocou, ele fixou na sua mente. Então você que está aqui nesse templo hoje, o que você colocar na sua mente para você fazer, seja na sua casa, seja na igreja, não deixa ninguém te distrair. Não foca em ninguém. Foca no trabalho que você vai fazer. Porque o vento vai se levantar. E existem pessoas, irmão, que ele não consegue ir até o fim, não consegue levar. Nem na vida secular, nem na vida espiritual, ele não consegue levar até o fim. Porque ele não foca naquilo que está para ele fazer. Ele sempre está distraindo, olhando para a esquerda, olhando para a direita. O Senhor falou para Josué. O Senhor falou para Josué: olha, Josué, não olha para a esquerda e não olha para a direita. Olha para a minha palavra e obedeça. O Senhor falou para Josué. E muitas das vezes a vida de alguém não vai até o fim porque ele fica distraído. Ele olha para quem está falando,
Ele olha para quem está se levantando, Ele olha para quem está resmungando, porque não existe oração contrária, irmãos. Não existe oração contrária. Alguns falam oração de feiticeiro. Não, o feiticeiro não ora. Ele já amaldiçoou logo. Ele não ora. Então não existe essas coisas. Não alimenta o seu coração. Porque não existe oração contrária e nem oração de feiticeiro que vai impedir de você fazer a obra de Deus. Não existe. Sabe quem atrapalha? É a própria pessoa. É a própria pessoa que fica atrapalhada, irmãos. É a própria pessoa. Então, nessa manhã, nessa noite, você olha para você e vê aonde você está focando. Vê aonde está a sua fé. Olha para você nessa noite. Porque às vezes, irmãos, eu estava em casa pensando, olha, Deus às vezes nos dá uma mensagem gloriosa. Nos dá uma mensagem maravilhosa. E às vezes a gente não presta atenção naquilo que Deus está falando em cima do altar. Não presta atenção. Só fala assim, nossa, que pregação boa, que palavra boa, que o irmão deu, que o pastor deu, que a irmã pregou, que a missionária trouxe. Mas o nosso foco, irmão, nessa noite aqui, é ouvir o conselho. É ouvir o conselho da palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus. É seguir, nós não estamos falando de Neemias, é seguir o quê? Os passos de Neemias. O que é que ele fez primeiro? Ele orou e jejuou. Antes ele perguntou. Depois ele orou e jejuou. E terceiro, ele tomou atitude. Ele tomou atitude. E como era uma situação que ele não podia tomar frente, ele pediu liberação para ele fazer. Era uma obra grande ou pequena, a obra do menino? Era grande, irmãos. O muro dava para fazer casa. Raabe morou no muro. Raabe tinha sua casa no muro. De tão grande que o muro era. O muro era lá, dava para passar carro, para lá e para cá. Não era esses muros aí que... Não. Então era muito trabalho que tinha para fazer. Mas ele estava focado. Sabe onde está a sua vitória? É no foco do que você está fazendo. Outra coisa também que eu prestei atenção, Neemias acreditou nele. Neemias acreditou no seu potencial. Isso me chamou muita atenção. Como é que um homem sozinho ia fazer as coisas? Como é que um homem sozinho ia levantar o muro? Como é que um homem sozinho ia levantar o templo? Mas ele confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor e confiou nele também. Às vezes tem alguma coisa na sua mão para você fazer e você não faz porque você fica confiando nos outros. Você fica confiando no que fulano vai dizer, o que ciclano vai falar. A sua confiança tem que estar no Senhor. Você tem que acreditar no seu potencial. Fala assim comigo, eu posso. Eu posso. Fala com fé, eu posso. Eu posso. Realizar a obra de Deus. A obra de Deus. Eu posso realizar algo para a minha vida espiritual. Entendeu? E até para dentro da nossa casa também. Mas se você não acreditar em você, curso que você faz, você para pela metade. Trabalho que você arruma, você para pela metade. É verdade isso que eu estou falando. É verdade. Se arruma um
trabalho, não vai até o fim. Se entra numa escola, não vai até o fim. É verdade ou não é, gente? É. Nessa noite Deus está falando para você. Acredita no seu potencial que você pode. Aleluia. Você pode. Foi falando aqui sobre empresários. Né? Foi falando aqui sobre empresários. Foi. E aí, você vai acreditar? Aleluia. Se você acreditar, você vai fazer o que já foi ordenado nessa noite para você. Aleluia. Vai ou não vai? Opa. Glória. Ô, gente, vai ou não vai? Vai. Em nome de Jesus. Mas tem que ter atitude. É. Tem atitude, porque senão não vai. Se Neemias não tivesse atitude, o muro não era erguido. Se ele não tivesse atitude, o templo não era erguido. Sabe por quê, gente? Neemias não estava pensando nele. Ele estava pensando no povo que estava sofrendo. Aleluia. Sabe o que está falando para nós nessa noite? Relacionamento. Relacionamento. Ele tinha relacionamento com os irmãos. Ele tinha relacionamento com o povo. Ele queria, sabe o quê? Ajudar o povo. Aí a pessoa fala assim: eu não vou ajudar porque ninguém me ajudou. Eu não vou ajudar porque ninguém me ajuda. Parece que é Gálatas capítulo 6. Tem um versículo que vai dizer: fazei o bem, né? Em todo o tempo. Mas eu não vou fazer não. Se não me ajudar, também não vou ajudar. O povo ajudou Neemias? O povo não ajudou Neemias não. Mas mesmo assim ele lançou a mão na obra. Ele lançou a mão no arado. E fez para quem gostava dele e fez para quem também não gostava dele. Porque quando ele lançou mão na obra para fazer, os inimigos estavam no meio do povo, já tramando contra ele. Estava ou não estava? Estava? Como era o nome dos inimigos de Neemias, irmãos e Mary? Como era o nome dos inimigos de Neemias? Tereza, qual era o nome dos inimigos de Neemias? Sambalate, Tobias e Gesem. Estava lá no meio, irmãos. Presta atenção. Os inimigos estavam ali, ouvindo a instrução. Eles tinham ouvido sobre a construção. E eles já estavam tramando no coração. O diabo já estava usando eles. E sem eles se manifestar. Às vezes o diabo fica quietinho lá, só tramando. Só que Neemias não sabia, porque Neemias estava ligado com Deus. Neemias andava em espírito. Neemias era uma pessoa espiritual, porque se é um carnal, ele já partia para a briga. O que vocês estão tramando? O que vocês estão fazendo? E Neemias não sabia. Porque a Bíblia vai dizer que todos que estão no Espírito, eles andam no Espírito. Anda no Espírito, irmãos. Anda no Espírito, que você vai entender, você vai compreender a grande obra que Deus está fazendo na sua vida. Anda no Espírito. Estava ali, todo mundo quietinho. Mas o foco, Neemias estava fixo aonde? Na onde, irmãos? Na obra de quê? Não, mas na obra de quê? No muro. Ele estava focado na obra do muro. Primeiro tinha que erguer o muro, porque o muro dava volta na cidade toda. Se ele fosse construir o templo e outras coisas fora
certo. É. Então, primeiro, tem que levantar o muro. Tem que colocar barreira. Né? Tem que proteger a cidade. Para depois as coisas acontecer. Aleluia. Você está entendendo? Quem está entendendo? Primeiro você tem que orar. Primeiro você tem que jejuar. Primeiro que você tem que buscar Deus. Pedir direção ao Senhor. Neemias pediu direção ao Senhor. Aleluia. Pediu ou não pediu? Pediu. Ele pediu direção ao Senhor. Ele não fez as coisas assim de qualquer maneira, não. Não fez. Porque ele sabia que ia trazer benefício, irmãos. Benefício para ele, benefício para a cidade e benefício para o povo. Neemias tinha um objetivo. E o objetivo era reconstrução do mundo. Então, deixa eu falar uma coisa. O nosso ministério é a Assembleia de Deus. É fácil recomeçar? Não. Irmãos, não é fácil recomeçar. É difícil recomeçar. E Neemias teve essa dificuldade de recomeçar a reconstrução. Tudo morrer, né? A reconstrução do mundo. Por isso que ele era nome de oração. Porque na oração ele ia vencer. Eu quero dizer para você também que na oração você vai vencer. Você recebe essa palavra nessa noite? Na oração nós vamos vencer. Na oração nós vamos vencer. Na oração pode vir barreira, pode vir obstáculo, mas na oração a igreja vai vencer. Acorda, desperta. E não é aquela oração, não. Meu Deus e meu Pai, não é isso, irmãos. É aquela oração com fervor, é aquela oração fervorosa. Tem pessoas aqui que precisam ter mais intimidade na oração. Precisa ter mais intimidade na oração, sim. Existem pessoas até hoje que não sabem orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço. A pessoa papai, até as crianças. A pessoa papai, a pessoa mamãe, a pessoa pastor. Não é só isso que Deus quer. O Senhor quer que você tenha uma intimidade com Deus. Uma intimidade com Deus na oração. Se nós formos ver o caso de Ana, ela tinha um objetivo, ela tinha um foco de ter o quê? Um filho. E ela ficou focada naquilo. Ela fixou a mente dela. Eu quero um filho. O que ela fez? Ela caiu para dentro da oração. Às vezes tem pessoa que chega na igreja, não importa do jeito que você ora, se é sentado, se é deitado, se é em pé, mas ora. Mas tem pessoa que não fica olhando para as paredes, o que vai acontecer, né? Quem chegou, quem está. Não, irmãos, tenha intimidade na oração. E a Bíblia vai dizer o quê? Que Ana recebeu a sua vitória. Aleluia, verdade. Porque o foco dela não era a Penina, não. O foco dela era um filho. Glória a Deus. Outra pessoa que teve um foco, que esse não pode deixar de falar, Jesus. Não pode falar. Não pode deixar de falar de Jesus. Jesus tinha um foco. Quando ele estava aqui na terra, ele veio para fazer o quê? A obra do Pai. Aí de repente ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Olha, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por quê? O diabo, pelo Satanás. Só que Jesus, ele tinha um foco de realizar a obra do Pai. E o Senhor pergunta nessa noite: qual é o teu foco, irmão?
Porque a Bíblia vai dizer que Jesus venceu a tentação. Glória a Deus, aleluia. Jesus venceu a tentação. Verdade. Glória a Deus. O diabo mostrou tudo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aleluia. O diabo mostrou o que para Jesus? Opa! O reino do mundo, o reino da terra, né? É. O diabo mostrou para Jesus o reino da terra. Tem muita gente que está olhando para a terra. Está olhando para a terra. Meu Deus, cuidado. Não está olhando para Jesus, não. Que é o autor e consumador da sua fé. Está olhando para a terra. Aleluia! Mas em todas as tentações, o Senhor sobressaiu. Aleluia! Sim. Glória a Deus. Em todos os obstáculos, o Senhor sobressaiu. Deus, obrigado, Pai. Aleluia. Até de Pedro, né? Quando estava na casa, ele falou: Senhor, o que você vai fazer em Jerusalém? Não vai não, fica aqui com a gente. Jesus tinha que cumprir o propósito. Deus. O que o Senhor falou? Para trás de mim, Tá de Satanás. mim, Satanás. Aleluia. Tu não entende as coisas de Deus, somente as coisas dos homens. Irmão, Jesus foi fantástico. Aleluia. Não tem como dizer. Olha! Ele foi fantástico em sair das investidas de Satanás. Aleluia. O povo também, né? Obrigado. Quantas vezes os sacerdotes fariseus queriam prender Jesus? É, Marcão. Ele falava para os discípulos: vamos sair daqui. Vamos por aí. Irmãos, andar em espírito é muito bom, irmãos. Porque Aleluia. quando você anda em espírito, você está com Jesus. Quando você Aleluia. anda em espírito, o Senhor fala com você se é para você ir ou se não é para você ir. Aleluia. Quando a pessoa está no espírito, irmãos e bem, o Senhor fala aonde você vai, o que é para você fazer e o que é para você não fazer. Irmãos, é maravilhoso andar, irmão, na direção do Espírito. Deus, Deus, exaltado, adoramos. Vamos nessa noite, irmãos, Glória. ver como está a nossa intimidade com Deus, como Aleluia. está a nossa vida espiritual. Meu Deus. Porque muitas vezes a gente oscila, a gente vacila e a gente oscila. Opa! Uma hora é, outra hora não é. Uma hora todos nós temos isso. Misericórdia. Uma hora somos carnal, Meu Deus. outra hora somos espiritual. Todos nós temos essa tendência. Aleluia. Todos nós temos essa tendência. Por isso que o Senhor está falando: ora mais, jejua mais, lê a minha palavra mais, obedece mais. Aleluia! E Jesus venceu. Glória a Deus. Jesus teve um posicionamento de líder. Né? Jesus teve um posicionamento de líder. Ele teve um propósito. E nós temos também um propósito. Aleluia. Falei sobre fé e falei sobre foco. Agora força. É importante, irmãos. É interessante. Olha, força. Não adianta só ter fé, foco. Você tem que ter força. Aleluia. Você tem que partir para a obra com força. É com força. Meu Porque Deus. você não vai. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus ele é tomado à força. Tem que empurrar. Tem que empurrar. As barreiras, você tem que empurrar. Os obstáculos, você tem que saltar. Você tem que saltar, porque você tem foco. Então você vai com força. Força, determinação. Esforço em meio aos obstáculos. Voltando para o foco, Ana teve o quê? Fé, foco e força. Aleluia. Porque se ela não tivesse força, irmãos, nunca mais ela pisava naquele tempo para orar. Foi muita coisa, foi muita perseguição de Penina e depois do sacerdote ali também. Ela foi com força. Eu vou porque eu sei o que eu quero. Aleluia. Eu vou
orar com determinação. Estamos aqui no movimento da Lágrima. Os irmãos estão o quê? Com força, com foco e com determinação. Nós vamos colocar a laje. Aleluia. Nós vamos colocar a laje. A pessoa vai comprar as telhas. Aleluia. Eles estão o quê? Com força. Se eles não tivessem com força, nem para cá eles vinham mais. Não vinha mais. Entendeu? Mas eles estão com força, determinação. E essas pessoas aqui que eu mencionei, eles têm tudo isso. Tira os olhos do problema. Tira os olhos do problema. Fica fixo naquilo que você vai fazer. Porque se você ficar olhando para os problemas, não vai acontecer nada. Cuidado. Ah, hoje eu estou cansado, Neemias. Tinha dia que ele cansava? Tinha. Sim. Né? Tinha dia. Mas ele não podia dar lugar ao cansaço, não. Ele não podia dar lugar ao cansaço, não. Ele foi para cima, porque ele sabia o que ele queria e ele sabia que Deus ia se agradar do que ele estava fazendo. Aleluia. Neemias mostrou ser um servo fiel a Deus. Neemias não esmoreceu. Quantas vezes na caminhada eu quero esmorecer? Quantas vezes na caminhada eu quero parar? Porque o povo estava triste. O povo ia fazer o quê? É só lamentar. O povo estava quebrado. Né? O povo estava quebrado. Estava moribundo. Era muita gente que tinha saído do cativeiro. Né? Eles não podiam fazer nada. Mas uma coisa que eles fizeram, ajuda. Eles ajudaram. E a Bíblia vai dizer que Neemias, quando ele lançou a mão na obra, muitos ajudaram ele. Muitos ajudaram. Um pegou na enxada, outro pegou na pá, outro pegou no ancinho, outro pegou pedra, o outro pegou água. Sabe por quê, irmãos? O que isso quer nos dizer? Nós estamos o quê? Engajados. Aonde? Na obra. Nós estamos engajados na obra. Todo mundo tem que lançar a mão. Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que ajudar. Porque se um puxa para lá e o outro puxa para cá, no caso de Neemias, o mundo não ia se levantar. Sozinho ninguém faz nada. Faz? Não. Não. Pelo tamanho da obra que estava na mão dele. Ninguém faz nada sem ajuda. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz a diferença aonde você estiver. Você não é todo mundo. Você é você. E tem gente que fala assim, fulano não faz, eu também não vou fazer. Ninguém está fazendo, eu também não vou fazer. Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é você. E Neemias não olhou isso. Ele foi pela fé. Ele foi pela fé. E outra coisa, ele não pediu. Mas o povo viu. Ia ser uma coisa boa. O povo não ia ser. Ia ser. Ele ia ser. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Filipenses 2, 4, 7, que vai dizer que não é só para nós atentar para o que é nosso, mas é para atentar para aquilo que é do outro. Quem achar pode ler. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 4 e 7. 4 a 7. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí. Neemias ele ia levantar
pessoa para ele? Não. Ele ia levantar o muro para a cidade toda. Independente de quem gostava dele ou não, o muro era para a cidade toda. Eu não vou fazer nada para aquela pessoa, porque aquela pessoa nunca fez nada para mim. Eu não vou fazer nada para aquela pessoa, porque aquela pessoa nunca me deu nada. Não! Tudo que vier à tua mão você faz com boa vontade, com boa força. Sabe por quê? Porque a recompensa vai vir do Senhor. Aleluia. A Bíblia não vai dizer não, mas eu tenho certeza que Neemias foi recompensado poderosamente por Deus, com mais alguém que ajudou ele. Aleluia. Porque, irmãos, alguém quer ver a minha atitude e a sua atitude. E o povo viu a atitude de Neemias. Viu ou não viu? Viu. Viu. E quando o povo viu a atitude de Neemias, o povo se ajudou. O povo se uniu. O povo ajudou. Mas primeiro eles viram a atitude de Neemias. Então o Senhor fala para nós nessa noite: sentir e se preocupar. E em fazer. Daqui a pouco vai vir o piso. Primeiro a laje, depois vai vir o piso. Olha aí. Olha aí. É vitória ou não é? É. Então a Bíblia vai dizer que Neemias lamentou, chorou e orou. Ele lamentou porque ele ficou triste, chorou e orou. E através da oração e jejum de Neemias, ele pediu sabedoria a Deus como ele ia fazer. Ele pediu sabedoria. Aleluia. Eu tenho certeza que os pastores também aqui estão orando, porque sabedoria. Como vai ser? Como vai ser colocação? Né? Quem vai fazer a comida? Quem vai fazer o café? Eu não posso fazer, mas eu posso mudar de loja. Né? Porque se todos empenhar na obra, irmãos, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus ele tem promessa aqui nesse lugar. Deus tem promessa aqui nesse lugar. E a história vai dizer que levou 52 dias para reconstruir aquele muro. E olhando para você, olhando para nós nessa noite. Eu não sei quanto tempo você está orando. Eu não sei quanto tempo você está jejuando. Mas o Senhor, Ele vai te presentear. Aleluia. O Senhor, Ele vai vir na sua vida. Aleluia. O Senhor, Ele vai responder a sua oração. Glória a Deus. Porque Neemias, mesmo depois da reconstrução do muro, ele não parou de orar. E ele reconstruiu mais coisas, não foi só o muro, não. Ele fez muitas coisas, porque ele se tornou governador. Governador. Através da sua fé em Deus, através da sua dedicação, do amor e do carinho que ele tinha pelo seu povo e pela sua cidade também. Outro dia eu estava falando no lugar, às vezes as pessoas colocam lá nos estados, ou no zap, oração para fulano que está doente. Tem pessoa que ignora. Tem pessoa que ignora. Não ora e às vezes tira aquela mensagem. Mas não faça isso. Pediu oração? Ora. Eu já orei várias vezes pelo zap, mas eu não via a nossa ouvir oração. Mas muitas vezes eu orei e não pude. Então não ignore. Neemias não ignorou a situação que o povo estava passando. Pelo contrário, ele se lançou e fez e deu o de melhor para Deus e o de melhor para o seu povo. Deus tem benefício para te dar. Deus tem benefício para me dar. Deus tem vitória para realizar na nossa vida. É como somente nós
As almas, elas gritam. As almas, elas pedem. As almas, elas choram. E precisamos sentir o clamor. O povo estava lá. Não tinha vindo do cativeiro, mas eles estavam lamentando. Eles estavam gritando. Eles estavam chorando. Por que Moisés, o Senhor mandou Moisés libertar o povo do Egito? Porque Deus ouviu o gemido do povo. Pode ler lá na história. O Senhor ouviu o gemido do povo. Moisés não tinha nem nascido. Por isso que Deus deu o livramento a Moisés lá no Rio Negro. Lembra dessa história? Quem lembra? Quem lembra? Vamos Mary? Vamos Mary? Você lembra? Lembra? Aonde Moisés foi colocado? No rio. Aonde Moisés foi colocado? Moisés foi colocado no cesto de junco. No meio de Jacaré. Entendeu? Mas Deus tinha uma chamada de liderança com Moisés. Irmãos, não é saindo do texto não. Não é saindo da história não. Às vezes, alguém fala para você, ó, você é chamado e escolhido desde o ventre da sua mãe, tem pessoa que não acredita. Você foi chamado e escolhido desde o ventre da sua mãe para um propósito. Aleluia. Para um propósito. Deus, mistério. Moisés foi chamado e escolhido desde o ventre da mãe por causa de um propósito. Deus vivo. E você vai me dizer que Neemias também não foi? Foi. Foi. Neemias foi levantado antes dele nascer. Deus já tinha um propósito na vida de Neemias. Aleluia. Será que outra pessoa não podia levantar o muro? Podia, mas Deus escolheu Neemias. Aleluia. Eu sei que aqui nesse lugar tem vários Neemias. Tem muitos Neemias aqui, ó. Aleluia! Amém? Só precisa ser reconstruído o muro da intimidade com Deus. O muro da oração. O muro do jejum. O muro de estar lendo a palavra. Aleluia. Só isso, irmãos, que precisa ser erguido. Aleluia. Só isso. Intimidade com Deus. Neemias tinha intimidade com Deus. Aí Moisés nasceu, né, cresceu, aprontou, mas não é porque Moisés aprontou, né? Não. O propósito continuou, porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu e buscou a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só a chamada. Você fala, mãe, não quero essa chamada não, para a minha vida não. A chamada de Moisés foi para libertar o povo. Aleluia. Sim. Opa! A chamada de Moisés foi para libertar o povo. Às vezes na sua casa, você foi levantada para salvar alguém da sua família. Você foi levantada para salvar alguém lá dentro da sua casa. Você não entende o propósito. E aí? Hã? Quem o povo vai libertar? Quem Deus mandou? Moisés. Vai lá libertar o meu povo. Porque eu ouvi o gemido do meu povo. Irmãos? Aleluia. Nós estamos aqui para um propósito. Glória a Deus. Os pastores estão aqui foi para um propósito. Você, Jesus, foi para um propósito. Jesus veio à terra, foi para um propósito. Glória a Deus. Tudo tem um propósito. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, através do Espírito Santo, vai lembrar para você. E você tem que ter fé, foco e força. Glória a Deus Deus. não quer ninguém desanimado na hora dele. Não. Deus não quer ninguém parado. Deus quer alguém que tenha força, determinação e esforço para fazer a vontade dele. Aleluia! Que você possa receber a reanimação, que eu venha receber.
Porque nós precisamos de cada dia, todos nós que estamos aqui, de receber a reanimação. Aleluia. Né? Deus Já viu quando me- aquela pessoa que parece que entrou em coma, né? E o médico sabe, a equipe médica sabe que ele pode reaviver. Glória a Deus. Faz aquela, não sei como é que chama aquele exame, né? Dá choque, não é mesmo? Aí daqui a pouco a pessoa reanima. Glória É a aqui, Deus. meu irmão. É noite Opa! de reanimação. É noite de alegria. É noite de Glória! vitória. Glória! Porque depois que o Aleluia. muro foi erguido e que o templo foi erguido, o povo voltou a adorar a Deus. Aleluia. Mas não foi todo mundo, não. Porque alguns estavam pensando só em si. Eu não vou ajudar. Eu não vou colocar minha mão no templo, não. Eu vou levantar minha casa. Né? Eu vou pôr piso na minha casa. Eu vou pintar as paredes. Eu vou trabalhar. Porque eu preciso de ganhar dinheiro. E não estava nem aí para a obra de Deus. Aleluia. Graças a Deus que não foi todo mundo. Não foi todo mundo. Aleluia. Né? Porque depois o profeta chamou a atenção deles. Vocês estão preocupados com as casas que vocês tinham. Mas vocês não estão nem um pouco preocupados com o templo. Cadê? Cadê a obra do templo? Cadê a oferta para o templo? Cadê? Deus chamou, o profeta, usado por Deus, chamou a atenção do povo. Mas eu louvo a Deus, porque aqui, ó, na congregação do céu, ainda tem gente que ora, ainda tem gente que busca, ainda tem gente que se preocupa, ainda tem gente que lança a mão na obra, ainda tem gente que está orando Glória a Deus. pela obra de Deus, né? Irmãos, os nossos vizinhos ao redor, eles querem ver o bem-estar da igreja, da obra. Aleluia. Eles podem não estar aqui. Mas pensa que eles não estão ouvindo a oração? Eles estão ouvindo a oração. E eles torcem o quê? Para que a construção dessa igreja dê continuação. Para que aqui tenha um piso bom, tenha uma laje. Eles pedem, irmãos. Eles pedem. Porque aqui tem um povo sincero, que agrada a Deus. Coloca isso na sua mente, no seu coração. Tem um povo, e esse povo é você. Esse povo somos nós, que quer ver o bem-estar da obra de Deus. Não põe na sua cabeça que ninguém quer ver nada, não. Ninguém quer ver nada, não. Às vezes, Deus não tira o inimigo. Presta atenção, pastora, os pastores. Deus não tira o inimigo. Essa é forte. Aleluia. Tobias, Gésem e Sanbalate não saíram do meio do povo, não. Ficando ali tocado. Furaram até buraco. Quem conhece essa história sabe. Furaram até buraco para a raposa entrar. Lembra, Diaconisa, missionária Alessandra? Fizeram até um buraco, falou, uma raposa vai entrar aqui dentro e vai derrubar o muro. Meu Deus! Aleluia. E depois, por isso que eu falo, ninguém aqui é inimigo. Sabe quem é o nosso inimigo? É o diabo. O inimigo nosso é Satanás. Mas ele se levanta para cair. Ele não se levanta para ficar de pé. O diabo, ele se levanta contra a obra de Deus, mas ele cai, porque ele já é derrotado. Ele já é derrotado pelo poder que é o sangue de Jesus. E os três inimigos estavam lá. Ó, fizeram matar Neemias, não conseguiram matar. E sabe aonde eles iam matar Neemias? Dentro da igreja. Lê a história que vocês vão ver. Eles iam matar Neemias dentro do templo, mas aqui não tem nenhum espírito, ninguém vai morrer aqui espiritual, não. Né? Porque
Conosco está o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Conosco está o Senhor dos Glória a Exércitos. Deus. Ninguém que vai morrer dentro da igreja, não. E se morrer, Jesus vai ressuscitar. Aleluia. Glória a Deus. Se morrer espiritualmente falando, o Senhor é poderoso para ressuscitar. Aí sabe o que aconteceu? Eles viram, irmãos, irmãos. Eles viram o muro ser reconstruído. Eles viram o templo ser levantado. Aleluia. E ainda foram adorar a Deus no templo. Deus viu. E a vitória foi de quem? A vitória foi de quem? Foi de Neemias e do povo de Deus. A vitória foi do povo de Deus. E a vitória é nossa pelo poder que é no sangue de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. É isso que Deus está falando nesta noite. Fica firme no propósito. Fica firme no propósito. Ninguém está aqui, irmãos, em volta. Todos nós, todo mundo que está aqui tem trabalho para fazer. Ou de um modo ou do outro. Tem trabalho para fazer. Aleluia. Tem obra para fazer. Tem coisa para se realizar. E nós vamos orar agora, no término. Você vai tocar para mim, tá, querido? Aquilo que nós ensaiamos no coração. Aleluia.